Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um react de uma coletiva do professor Abel Ferreira, desta vez após a boa vitória de ontem sobre o Cerro Porteño no Allianz Parque, Palmeiras 1, Cerro Porteño 0, apesar do placar justinho. Eu acho que foi um bom jogo do Palmeiras, o time vai demonstrando evolução, depois de um começo bem fraco, né? Depois de tantas mudanças no elenco, o Abel acho que teve mais trabalho que até que ele mesmo poderia estar imaginando para entrosar as peças. Ele está fazendo ajustes, está melhorando o posicionamento e o time começa a mostrar jogadas, né, com começo, meio e fim, jogadas que dão mais confiança para os jogadores e também para a torcida. Acho que a torcida como um todo está mais calma, a não ser alguns prêmios Nobéis que nós temos na nossa torcida que ficaram vaiando os jogadores durante a partida lá no Allianz Parque. Isso está ficando insuportável, isso está perdendo completamente qualquer limite, porque prejudica, né, a concentração do jogador, a confiança do jogador e faz com que o jogador perca a cabeça, que também não deve acontecer. Ah, mas são humanos e tal, mas beleza, mas tem que evitar, né? Então, a gente tem um exemplo recente do Breno Lopes, tem outros exemplos anteriores, e a torcida parece que não é daí para pior, só piora, né? Então, parabéns para os gênios. O Richard foi burro, né, de fazer o sinalzinho, é humano, sabe? Tem direito? Tem, mas não deve, né? Por quê? Porque causa toda aquela celeuma que a gente acabou vendo depois. Felizmente, os dois lados acabaram consertando. O Richard foi lá com humildade no final, fez lá os gestos de pedido de perdão, e a torcida estava doida para perdoar o cara, né? Você vê como é um negócio insano, irracional. Então, assim, não dá para tentar comandar as massas, elas são incontroláveis. Então, o que o Palmeiras tem que fazer é orientar melhor os jogadores para que evitem a todo custo esse tipo de reação, esse tipo de interação desafiadora com a torcida, porque não leva a lugar nenhum, tá? Mas felizmente parece que foi resolvido. Vamos ver se não vai ter aí nenhum desdobramento, se não vai ficar ainda nenhum gostinho residual aí dessa encrenca, mas aparentemente a página foi virada. Vamos ver o que o Abel fala do jogo, né? Da bola rolando, de como ele viu o time em campo. Acho que houve realmente evoluções e a gente espera mais, né? Vamos ver o que o Abel fala. Tudo bem, Abel? Boa noite. Um jogo, acho que bom, né? Depois de algumas partidas um pouco mais abaixo. Hoje um jogo de muita produção, mas a gente volta naquela questão de eficácia. Mas, de qualquer maneira, te agradou o que você viu hoje mais do que nas outras partidas, especialmente o segundo tempo, que foi de muitas chances criadas e um bom volume de jogo? Olha, obrigado pela pergunta. Para te ser muito sincero, eu não vejo nenhuma equipa no futebol brasileiro com essa fluidez toda de jogo. Concordo. Porque, na minha opinião, tem a ver com o que já falámos 500 vezes. Portanto, eu não vou falar aqui mais uma, porque eu entendo o que estás a dizer. Precisamos de dinâmica, fluidez, velocidade, discernimento, criatividade. Isso vem muito com a frescura, tempo de recuperação que nós não temos. E o treinador do Palmeiras, vocês têm... Quando ele fala frescura, vocês já sabem, né? Não é a frescura que o brasileiro fala, é a frescura que o português fala, que é boas condições físicas. Estar fresco lá é outra coisa. Tem visto, porque já o fez no início do ano. O Paulistão deixou-nos muitas marcas, sobretudo em termos físicos. É uma competição que temos que pensar muito bem internamente enquanto clube. Porque quando vamos na máxima força, olha só, como fizemos, quando temos que ir atrás, os danos colaterais dessa competição, para mim, enquanto treinador, foram too much, foi muito. Too much. E portanto, hoje, dentro daquilo que é a nossa perspectiva, voltamos a trocar 2-3 jogadores, como já tínhamos feito no Sport Recife.
A equipa começa a pegar um pouquinho mais de confiança, mais dinâmica, ainda com 3 dias de recuperação. Eu acho que há muito espaço ainda para a nossa equipa continuar a evoluir, há muito trabalho para fazer. Sem tempo de treino, fazer o que continuamos a fazer, analisar a equipa, mostrar vídeos aos jogadores, perceber algumas dinâmicas e esperar que ninguém se magoe mais, porque a este ritmo não vai ser fácil termos jogadores disponíveis para jogar 18 jogos em 2 meses. No jogo do Recife ficamos sem o Lucas, hoje ficamos sem o Veiga, já tínhamos ficado sem o Rios, que não foi ainda bem que foi uma coisa não tão grave quanto se pensava. Isso a mim preocupa-me muito, porque eu concordo contigo, queremos todos ver um futebol, e porque eu adoro futebol intenso, dinâmico, fluido, e estamos a demorar a chegar lá, mas na minha opinião, desculpem dizer-vos isto, sim, andamos ainda a entrosar a equipa, trocamos muito, mas não tem. E há outra coisa que também vos quero dizer, não há jogos fáceis hoje em dia, eu não vejo... Antes dele, ele está esticando demais o raciocínio, a gente acaba perdendo. Ele fala que o time está melhorando, a gente vai fazendo as evoluções, mas a gente está pagando o preço do Campeonato Paulista. E a frase que eu achei que é a frase mais importante: temos que repensar este torneio internamente no clube. Primeiro que ele já dá uma dica que ele está querendo ficar aqui para o ano que vem, tá? Isso daí, uma coisa liga com a outra. Se ele já tivesse com a cabeça, eu só fico até o fim do ano, ele já não estava nem falando de Paulista mais. Tá? Então, já deixou claro que pensa em seguir, que está no radar dele seguir, que é uma das opções. Não, a porta não está fechada. E pela primeira vez ele fala, pelo que eu me lembro, né? Não sei se ele já havia falado outras vezes. Abertamente, ele fala assim: temos que fazer alguma coisa com o Campeonato Paulista, tipo de não jogar, ou desistir, ou ir com o sub-20. É isso que ele quis dizer com discutir internamente, é isso que eu entendo. Que não dá para levar a competição a sério. Claro que tem outros fatores que estão envolvidos, principalmente financeiros e políticos. Então, quando você dá uma pancada dessa na Federação Paulista, isso tem consequências em nível nacional para o Palmeiras. Então, é algo para ser, como ele disse, discutido. Tá? Acúmulo de lesões, quando você joga 2 vezes por semana seguidamente, então vão ser 18 jogos em 2 meses. É muita coisa, cara. É muita coisa, e ele já disse, eu já falei isso 500 vezes, não adianta ficar falando mais, mas é isso que tem para hoje. E mesmo assim ele quer ficar, tá vendo? Vai, Abel, segue. São difíceis, cada palmo de terreno é disputado de forma agressiva, como ainda foi hoje, uma equipa que nos fecha muito bem os espaços, uma linha de 5, 3 no corredor central, mais 3 na frente, com 2 na frente à espera das transições. No início do jogo foi complicado, porque o tanque está cheio, quase como um combate de boxe. A gente ataca, eles defendem, eles atacam, nós defendemos. Eles cansaram. Até que a partir do momento que nós conseguimos abrir o jogo, fazer um golo, acho que as coisas ficaram mais fáceis, como tu me disseste muito bem. Podíamos, devíamos e temos que matar o jogo, sob pena depois, como foi na final do Paulista, como foi aqui com o Corinthians, tivemos não sei quantas finalizações e o Corinthians foi lá uma vez e fez um golo, e o futebol é isto, no final que conta a eficácia, mas estamos no caminho certo, mas muito trabalho a fazer. Abel, boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Ainda em cima desses pontos que você está levantando, né, o sorteio hoje da Copa do Brasil colocou o Ceará como adversário do Palmeiras, então somando todos os jogos, viagens de ida e volta... Quem foi que foi tirar a bola? Quem foi o gajo que vai tirar a bola? Todos os anos a mesma coisa. Foda-se. E aí, o Palmeiras sabia, estás-me a dar uma olhada porque eu não sabia. O Palmeiras... Vê se substituímos esse que vai tirar a bola, porque todos os anos o gajo tira a bola errada, meu. Esse gajo está a dar azar aí ao Palmeiras. E o Palmeiras esse ano, antes da Copa do Mundo de Clubes, terá que percorrer até lá
mais de 26 mil quilômetros de ida e volta nas viagens, com pouco tempo de preparação. Mas olhando para o que foi... Espera aí, vamos lá. Eu vi muito palmeirense reclamando na internet por conta desse sorteio. Desculpa, se tem alguém que tem que reclamar é o Ceará, com todo respeito. Pergunta para todos os times envolvidos no sorteio. Pote 1 e pote 2. Quem está mais falando, pô, que falta de sorte eu tive? O Ceará. Porque até o Botafogo da Paraíba, que pegou o Flamengo, está feliz da vida que pegou o Flamengo. Porque o Botafogo da Paraíba não tem perspectiva de avançar na competição. Então, para ele pegar o Flamengo é uma oportunidade de fazer dinheiro. Eles vão vender o mando ali por sei lá quantos milhões. O Ceará não. O Ceará tem perspectiva de avançar e pega o Palmeiras. Então, se tem alguém pistola com esse sorteio, é o Ceará, amigo. Claro que para o Palmeiras não é legal. Você vai ter que fazer uma viagem longa, mas é uma viagem de avião. Você, se pegasse o Novo Horizontino era melhor. Não sei se era muito melhor, não. Porque para jogar em Novo Horizonte, você tem que ir de avião até Rio Preto e depois pegar o ônibus, que é curtinho e tal, mas é chato. Então, tudo, não tem moleza. É tudo chato. Tá? Se fosse para Criciúma, talvez fosse melhor. Mas o Criciúma também é um time de Série B, chatinho. Então, não tem muita diferença, sabe, gente? Eu acho que tem que... Eu acho que o maior problema de pegar o Ceará é que o gramado lá do Castelão é muito ruim. Acho que é uma reclamação que mais faz sentido, porque a viagem, não sei o quê, você vai fazer uma viagem de 4 horas, uma viagem de 2 horas e meia, não muda muito, vamos combinar. Principalmente a entrada do Felipe Anderson, ele jogando pelo corredor, você acredita que, como você mesmo disse, né, ainda está buscando melhor, buscando alternativas, mas hoje você começou a ver mais uma luz nesse túnel de alternativas para o Palmeiras? Boa noite. Olha, para te ser sincero, acho mesmo que aquela é a posição onde ele nos pode dar mais. A verdade é que é bom para ele, é bom para os torcedores também passar algum carinho para o Felipe Anderson, porque nós jogamos juntos. É isso que eu quero dizer aos nossos torcedores. Obrigado por terem vindo. Nós jogamos juntos. Eu sei da exigência deles. Ainda hoje estava ali o Gabriel estava aí, o Gabriel Jesus. Estava a dizer, mesmo depois de tudo que vocês ganharam, eles aqui não facilitam uma. Disse, tu conheces bem a casa, conheces bem os nossos torcedores, e os nossos jogadores sabem perfeitamente disso. Mas é bom vê-lo mais dinâmico, mais feliz, porque é muito mais fácil, estou sempre a dizer isto, quando as pessoas têm um pouquinho de paciência, porque ele tem qualidade, ele já jogou em clubes extraordinários. É verdade que este ano, em função das lesões que nós temos tido, ele tem andado a saltar, já jogou a 7, já jogou a 11, já jogou a 10, agora já é o que é, em função das lesões, e se calhar tem sido dos jogadores que eu mais tenho prejudicado em função das necessidades que a equipa precisa, em função das lesões que nós vamos tendo, mas é bom vê-lo a fazer um bom jogo. Acho que pode jogar muito bem ali, mesmo até fechar o corredor como lateral, sinceramente, como fez hoje, quer atacar, quer defender, porque ele é um atleta robusto, físico, com técnica, que nos pode ajudar ali também. Mas voltando um pouquinho atrás, essas viagens, né, depois vocês cobram, a equipa tem que jogar, como o teu colega que estava aí, que já saiu, a equipa tem que jogar bem, tem que jogar fluida, mas não há milagres. Acaba por ser um desgaste tremendo físico, e não só físico, sobretudo mental, porque de jogos de 2 em 2 dias, com essas viagens todas que dissermos, tu não dormes. Isso, e nós sabemos, eu sei, a ciência diz-nos, o sono é dos elementos mais restauradores e recuperadores daquilo que é as nossas capacidades físicas, e andamos a viajar, a chegar às 4 da manhã, às 3 da manhã ao CT. Enfim, é o que é, e nós estamos aí para a luta, temos que ser resilientes. Por cada guerreiro que cai, outro se há de levantar, e vamos com tudo o que temos e com todos os recursos que nós temos. Abel, boa noite. Vamos lá.
sobre essa parte da viagem a gente já falou no início, né? Então vamos falar do Felipe Anderson. Que bom jogo que fez o Felipe, né? Ele entra surpreendentemente pelo lado direito. O Abel experimenta colocar o Estevão por dentro. O Estevão não rendeu bem, mas acho que muito mais por conta de uma deficiência técnica dele ontem. Não estava inspirado, mas taticamente ele estava certinho. E as bolas que passaram por ele funcionaram. Na hora que ele tinha que fazer as jogadas decisivas ali, ele meio que deu umas titubeadas. Se bem que na melhor de todas ele deixou o Flaco na cara do gol, né? Mas e também deu o passe para o Vitor Roque no gol anulado. Você vê, até quando o Estevão joga mal, ele joga bem. É um baita jogador. E o Felipe Anderson, ele deu mais chance do Rios participar do jogo ali pela direita. Porque ele é um jogador mais de toque. O Estevão, quando ele está lá na ponta direita, ele é mais um jogador que vai para cima. Ele tem necessidade até de ter algum jogador para tabelar, para ter a opção de passe, porque sempre vai ter 2 ou 3 jogadores em cima dele. Mas parece que o Rios passou a encostar mais ali do lado direito depois que o Felipe entrou ali do lado direito. Quando estava o Estevão, a gente viu menos essa ação de apoio do Richard. Então, eu gostei dessa alternativa. Claro que com a volta do Veiga, com a volta do Maurício, não vai ser sempre que o Felipe vai ser aproveitado ali por dentro mesmo. Então, é até legal que o Abel já vá colocando ele para o lado. E o que ele falou, é um jogador com experiência, forte fisicamente, com habilidade, com passagens por clubes importantes, ou seja, uma carreira já sólida, né? Não é um menino, então ele tem estrutura, inclusive, para aguentar essa pressão aí do estádio, e vai ser muito útil ainda para o Palmeiras, e nessa temporada aí que vai ter 814 jogos, ele vai participar bastante, e que bom que ele está voltando a um nível importante. Boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Você tem uma parada dura já no sábado, então amanhã recuperação, bate-papo, um esquema, de repente um time diferente. Hoje o torcedor, infelizmente, não consegue escalar o Palmeiras de 1 a 11 devido a esse calendário, né? Depois Fortaleza, Internacional e Bolívar. Nem eu. A minha pergunta é o seguinte, essa espinha dorsal, você está conseguindo já encontrá-la? Ou vai ser difícil devido à falta de treinamento, ou vai tentar encontrá-la durante os jogos? Não, eu acho que a melhor forma é falar com os jogadores, senti-los, perceber que há jogadores que são mais robustos do que outros. Por exemplo, hoje vimos um Facundo. Eu entendo os nossos torcedores, é outro que tem que jogar do outro lado e anda a jogar emprestado do lado esquerdo. E bem. Mas é um campeão, tenham a certeza disso que eu estou a dizer. É um guerreiro também, joga onde for preciso. Se lhe derem as luvas, ele até no goleiro vai, apesar de ser baixinho. Mas nota-se, já tem, não sei, vem com 4, 5 ou 6 jogos seguidos. É o jogador que nós mais temos utilizado, mas ele é robusto, ele é resistente. Mas os torcedores têm dificuldade, eu também tenho. De ontem estava em casa, a minha mulher estava na cama, peguei no caderno, comecei a fazer equipa, ela começou a olhar para mim, eu disse, não me queres dar aí uma ajuda que eu tenho que pensar. Ela, não, jogas com os mesmos, disse, não pode ser assim, então, para jogar com os mesmos sempre que não pode ser. Mas está a ser um desafio novo para mim também, e para os nossos jogadores. Por um lado, eu sei que eu arrisco quando eu troco, mas por outro também digo aos jogadores que confio neles, como ainda foi hoje o Alá, preparem-se para jogar. E se por um lado esta rotatividade, entre aspas, pode tirar alguma dinâmica à equipa de entrosamento, mas por outro tenho a certeza que dá aos jogadores um ânimo e um espírito de eu sei que o treinador me vai meter, eu sei que tenho que preparar, eu sei que amanhã eu vou jogar, e isso também nos ajuda a ganhar jogos. Não é só a parte física, a parte tática, mas é também este espírito, esta mentalidade e esta oportunidade que eles sabem que o treinador lhes vai dar, seja dos mais velhos ou mais novos, e isso é bom para mim.
e é muito bom para eles estarem sempre preparados para jogar, e segundo, de certeza que sábado vamos fazer a gestão de energia que tivermos que fazer para jogar como sempre fazemos, na máxima força. Abel. Vamos lá. A pergunta foi basicamente se ele está pensando em estabelecer, em cravar um time base. Ele falou, não dá, não posso ficar repetindo a escalação. Até brincou com a mulher, né? A historinha da mulher dele. Não pode, não dá. Não, infelizmente não dá. O calendário não permite que se estabeleça um time base. Ou você até pode estabelecer um time base, mas ele raramente vai jogar. Sempre vai ter 1 ou 2 enxertos. 1 ou 2 trocas. Sempre. Porque o calendário não permite. Sempre vai ter uma situação de cartão, de suspensão, de lesão. Às vezes lesões importantes, às vezes lesões rápidas, como foi a do Rios, por exemplo. A gente não sabe como é a do Lucas, se ele vai estar disponível para o derby ou não. Acabamos de perder o Veiga. O Maurício está de volta, mas a gente ainda não sabe em que condições. Ficou no banco ontem. E ele falou do Facundo Torres, que certamente é um cara que ele não é considerado titular, até porque o Paulinho está sendo preparado. Quando o Paulinho entrar, o Facundo talvez brigue pela vaga do Estevão, mas aí a gente não sabe qual vai ser o esquema que o Abel vai montar. Se ele vai montar um esquema com 2 atacantes, né, Facundo e Vitor Roque, e mudar o esquema de uma vez, não sabemos, né? Eu acho que a vaga do Facundo vai para o espaço. Mas ele elogia demais o Facundo, porque ele sempre joga bem. Ele fala assim, olha, ele está jogando na esquerda todo jogo e ele veio para jogar à direita. E como está arredondando as jogadas, né? Como o toque de bola dele tem qualidade, né? Ele dá um toque de primeiras sempre na medida certa, na direção certa, na condição exata para o companheiro progredir na jogada. Ele é um cara que tem uma antevisão da jogada muito boa. E aí entra essa parte da presença, né, do jogador, que você fala, é um guerreiro, cara. Ele joga de goleiro se precisar. Então, essas demonstrações de admiração que o Abel dá para os jogadores diz bastante, né, de como a gente está bem servido. Veja, a gente está falando de 2 jogadores, falamos um pouco do Felipe Anderson e agora do Facundo, que em tese são reservas. Tá? Em tese eles são do time B, do time alternativo. Então veja como a gente está bem servido de jogador. Só que os caras não estão inteiros e ainda estão naquela de pegar o entrosamento. Imagina quando pegar. Boa noite, Léo Leve, da TV Globo. A gente estava conversando ali, né, escutando você falar sobre a criação de jogadas e tudo. E o que a fase dos centroavantes, principalmente, né? O Vitor Roque, que chegou e ainda não conseguiu marcar, até fez o gol anulado por impedimento. O Flaco, que tem entrado, tem sofrido também um pouco para conseguir marcar. Marcou no último jogo contra o Sport, mas hoje teve a oportunidade de matar o jogo, também foi difícil para ele. Queria que você comentasse especificamente sobre isso. E se me permite só mais uma, sobre o Richard Rios. Teve alguma conversa no vestiário ali no intervalo? Como é que foi a relação dos outros jogadores quando vocês chegaram no vestiário no intervalo do jogo? Obrigado. Olha, a verdade é que nós não podemos mentir, os centroavantes vivem de golos, não é? Mas eu como treinador há muito mais trabalho por trás só de fazer golos. E às vezes é uma questão só de paciência e de timing. Era bom, e acho que hoje no meu computador, no meu VAR era golo, no meu. Onde eu tenho a minha câmara, que nós filmamos o jogo, no meu VAR era golo, no meu. Frame, né? Onde é que, no momento que bate a bola, a câmara de lado, enfim. No meu VAR é golo, no meu. Mas eu estava-te a dizer que dá confiança aos jogadores, mas eles sabem que nós acreditamos neles, quer o Lopes, quer o Roque, são jogadores com características diferentes, que podem jogar juntos também. Não Sim. Foi preciso hoje, mas se fosse preciso, eles são jogadores que podem jogar juntos. Eu acredito muito neles, o clube também acredita muito neles. São 2 jogadores jovens com uma margem de progressão absurda.
Mas claro que os golos trazem confiança e eles precisam disso, mas eles sabem que quer os jogadores, quer o clube, quer o treinador confia neles, e vamos continuar a fazer o que eu disse ao teu colega, analisar os jogos, ver qual é o melhor caminho para eles fazer golos e meter as bolas lá dentro, não é? Eu acho que, por exemplo, o Flaco entrou pouco tempo, mas às vezes é isto, eles têm que estar preparados pouco tempo, mas teve 2 para fazer, não é? E é isto, eu tenho a certeza que ninguém mais do que os 2 querem fazer golos, mas sem criar essa ansiedade, eles vão aparecer de forma natural, continuar a focar no nosso trabalho, nos processos, nos caminhos para o golo, as boas desmarcações, aparecer nos timings certo, porque elas vão aparecer e quando entrar, de certeza que eles vão ficar contentes e seguramente nós também. Olha, antes dele falar do Rios, tá? A questão dos centroavantes. Então, um negócio que ele falou que eu gosto, que é Flaco e Vitor Roque podem jogar juntos. Isso vai acontecer bastante nos segundos tempos, quando o Palmeiras estiver precisando de gol. Não duvido que ele bote os 2 para jogar de cara. A não ser que seja numa situação assim de mata-mata, que o Palmeiras perde o jogo de ida por 4-0. Convenhamos, acho bem pouco provável que aconteça. O Vitor Roque está jogando bem, mas está faltando aquela confiança do primeiro gol. E, assim, permanece aquela esperança que a hora que sair o primeiro vai sair um monte. Ele está mostrando competência, qualidade técnica, força física, tudo. Só não está fazendo gol. Aliás, ontem fez e no VAR do Abel valeu. Então, assim, é questão de tempo, tá? Principalmente depois que ele tiver a ajuda do Paulinho ali, com muito mais qualidade ainda, jogando do lado dele, com um esquema talvez que favoreça mais. Eu não tenho muita dúvida que o Vitor Roque vai dar certo. Resta saber se ele vai ter estrutura mental para suportar até sair esse primeiro gol. Tomara que saia logo, era para ter saído ontem já. Em relação ao Flaco Lopes, cara, ele é o centroavante reserva. A gente não pode esperar que ele seja o Van Basten, senão ele seria titular de um grande clube europeu. Ele é reserva do Palmeiras, um bom reserva. Os lances específicos de ontem, vamos lá. No primeiro lance, tinha que ter feito. Ponto. Mas não foi tão ruim assim a finalização dele. Ele finaliza forte e alto, a bola ia entrar, mas o Gatito foi muito bem. E se vocês forem ver, o Gatito ele dá uma raspadinha na bola, quer dizer, é 1 milímetro que o Gatito consegue dar uma triscada na bola. E mesmo assim ela trisca na trave. Então vejam, limite e limite. Limite para o goleiro pegar e mesmo assim limite para a bola não entrar no gol. Então foi muita falta de sorte do Flaco. É claro que tudo isso aconteceu porque se ele bate como devia, o Gatito não ia triscar na bola. Ele errou. Mas também, mérito do Gatito, não foi uma batida horrorosa. Foi uma batida que podia ter sido melhor. Por isso que ele reserva. E na segunda, sabe o que seria o certo para fazer o gol? Ele dá aquele tapa por cima do goleiro. Porque a bola que o Estevão dá para ele, ela vem pingando. Pô, sabe que você dá aquela de futevôlei por baixo, assim? Dá um tapa de chapa por baixo, encobre o goleiro, gol. Mas aí precisa ter um pouco de categoria. E não é exatamente a do Flaco Lopes. O Flaco Lopes é um centroavantão. Então não dá para esperar isso dele. Uma conclusão diferente dessa, ou seja, bater forte para tirar do goleiro, muito difícil, porque o goleiro estava muito em cima dele e tinha pouco ângulo. Aí não era caso de tirar do goleiro pelos lados, não tinha espaço e estava muito perto. Então, errou porque aí não tem a necessária categoria para fazer aquele gol, né, da segunda partida. Ia ser um golaço, principalmente pela assistência do Estevão. Se ele mete por cima, é gol de ganhar prêmio, né? Mas infelizmente não deu. Mas eu repito, acho injusto fazerem com o Flaco Lopes o mesmo que já fizeram com tantos atacantes do Palmeiras,
Porque os caras querem que o reserva do Palmeiras seja o Van Nistelrooy, sabe? Não vai ser, cara. Reserva, reserva. Então, calma. Vamos tentar usar esse cara aqui, sabe, que está no meio dos fones aqui, ó, esse músculo que tem aqui dentro. Vamos tentar usar esse cara. Vamos lá, vamos ver o que ele fala na sequência aqui. Rios. Sobre o Rios, né? Quem sou eu? Quem sou eu para dizer o que é que seja o Rios? Há uma coisa, eu estou sempre a dizer que o futebol não é igreja, estou sempre a dizer que o futebol é mágico pelas emoções que nos cria a todos nós, e o espetáculo é isto, é emoções, e às vezes os jogadores, como os treinadores, têm reações que nem pensam, são reações a alguma coisa que ouviram, que alguém disse. Mas o Rios é um coração top, é um miúdo que trabalha muito. Vocês viram que rapidamente ele fez as pazes, e isso não há como a gente pedir desculpa quando erra, porque ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, ele não é perfeito. E vocês viram depois também o carinho dos torcedores, e não há como, quando erramos, eu acho que a atitude mais nobre, porque não há outra forma de pedir desculpa e de procurar aprender com o que aconteceu para da próxima vir mais forte. E acho que o público e o Rios, porque eu não tinha visto na hora do golo, portanto é que começou a segunda parte, eu comecei a ver toda a gente a assobiar, e se não fosse o Castanheira a bater comigo, eu disse, não estou a perceber, estão a assobiar os nossos jogadores, não estou a entender. Ele disse, não, o Rios teve um comportamento que não devia ter tido, mas foi bom, as pazes que se fizeram, no final o público reconheceu, ele pediu desculpa, e mais uma vez nós jogamos juntos. Nós precisamos muito dos nossos torcedores, nós precisamos muito da vibração dos nossos torcedores. Nós, para ganhar títulos, nós, para ganhar campeonatos, nós, para ganhar competições, eles têm que ser o 12º jogador, porque nós precisamos muito, e volto a dizer, os nossos torcedores são a alma, são a energia, sabem aquela pele de galinha que eu muitas vezes falo aqui, e eles trazem-nos essa energia extra, que quando estamos a jogar com a bateria a 60% e 70%, porque vamos jogar este ano muitas vezes, vamos precisar desse empurrão, mas acho que as coisas ficaram resolvidas onde têm que ser resolvidas. Foi no campo que ele errou, foi no campo que ele pediu desculpa, e a nossa torcida, como grande que é, soube aceitar, e foi bonito ver esse pedido de desculpa e essas pazes. Acho que ficou tudo resolvido, na minha opinião. Ficou, eu acho que ficou, sim. Mas não precisava ter acontecido, né? Então, isso passa por 2 estágios. Primeiro, o torcedor tem que ser mais inteligente, mas isso não tem o que fazer. Assim, o que dá para fazer é tentar falar, é tentar jogar frases que caiam na cabeça de alguns torcedores, mas sempre vai ter aqueles caras que não tem jeito, não tem jeito. Então, o Palmeiras precisa treinar melhor os jogadores para lidar com o torcedor, seja em rede social, uma coisa que eu sempre falo aqui no nosso canal, e também no trato com eles agora no estádio. Existe uma máxima de que a vaia no estádio é sagrada. E é mesmo. O cara pagou o ingresso, o cara pode vaiar, inclusive durante o jogo, se quiser. Só que é uma atitude burra. E o Abel foi muito claro quando ele falou assim, nós precisamos de vocês para ganhar o jogo, ajuda. Então, se o torcedor prefere extravasar suas emoções em vez de tentar ajudar o time, honestamente, não é o tipo de torcedor que a gente precisa. Mas o cara tem direito. Direito tem, ninguém vai questionar o direito. É uma coisa muito adolescente, né? Não pode agora? É proibido agora? Não é que não pode, não é que é proibido, não é que não tem direito. Eu tenho direito, cara, mas você tem direito de ser burro, é isso mesmo. Você não está sendo esperto, cara. Você não está sendo inteligente, porque no fundo o que você quer? Que o Palmeiras ganhe, não quer? Então ajuda o Palmeiras a ganhar e controla as tuas emoções aí, menino, sabe? Acho que aí você vai ajudar mais o Palmeiras. E você mesmo vai ficar mais feliz, cara. Ajuda aí, meu. Difícil, né? Eita, tá bom. E posso falar uma coisa aqui? Não sou santinho, não. Já tive 20 anos e já fiz essas besteiras também, tá? Então, estou falando agora porque eu aprendi, depois de algum tempo. Tá bom? Vamos lá.
Derby sábado. Já tem derby no sábado, em Barueri, na aprazível Barueri. Estaremos fazendo a cobertura. A equipe do Verdazo, eu comento, Anderson Correia narra, reportagens do Lucas Bueno e do João Quer, a partir da tarde de sábado, quando o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? E depois tem mais Brasileirão no meio da semana e mais Brasileirão no outro fim de semana e não para nunca até o Mundial. Tá? Até o Mundial é jogo direto, quarto domingo, às vezes sábado, às vezes terça, às vezes quinta, mas é sempre 2 por semana. Tamo junto, tamo no ritmo aqui, tamo na pegada. Valeu, turma. Obrigado pela companhia, pelo apoio de sempre. Tornem-se padrinhos do Verdazo e ajude a gente a continuar fazendo esse trabalho muito importante. Está aqui, né? O nosso glorioso linkzinho aqui. Você fica padrinho do Verdazo e ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. Obrigado, um grande abraço, saudações ao Viverdes.